Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso assunto é sobre documentos que você precisa guardar e não se desfazer para evitar dor de cabeça no futuro. É o seguinte, eu resolvi gravar esse vídeo em razão de diversos casos de clientes que chegam até mim. Nós tentamos buscar os seus direitos em razão dele não ter mais, ter jogado fora, ter se desfeito desses documentos. Ele gera uma dor de cabeça assim, enorme para a vida dele. Então nesse vídeo eu vou te contar quais são esses documentos. Vem comigo! Bom, pessoal, para começar essa conversa, a gente precisa saber o seguinte: os documentos, toda vez que você vai requerer, né, especialmente a aposentadoria, né, os benefícios previdenciários também, né, porque você também vai precisar ter um histórico lá no seu CNIS de comprovação de toda aquela questão de dados lá lotados junto ao seu cadastro. Só que isso geralmente dá problema lá na frente, quando você vai requerer a aposentadoria. Por quê? A aposentadoria vai fazer o quê? Você vai fazer o requerimento e o INSS vai analisar todo o seu período contributivo, toda a sua vida para trás, toda a sua vida laboral. E, com base nessa análise, ele vai deferir ou indeferir, ou seja, conceder ou negar o seu pedido. E o que isso quer dizer? Ao fazer essa análise é muito comum, acontece sempre que eu tenho clientes aqui e que eu recebo clientes e aí eu vou fazer análise de toda a documentação, eu vou pegar documento e tal, e aí eu tiro o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social, que é aquilo que está lá na base de dados do INSS. Aí eu faço a soma e ele fala: não, doutora, não tem só isso, eu trabalhei, porque não consta aí, mas eu trabalhei de tanto a tanto. 2 anos numa empresa assim, eu trabalhei de tanto a tanto. Ou então, quando eu vou fazer o cálculo, faço uma simulação. Faço uma simulação da questão lá, o que acontece? O cliente questiona: não, mas meu salário, aí a gente vai olhar e ver que em determinada fase da vida dele, o que está constando lá na base de dados do INSS não está correto sobre o valor que ele contribuiu. O que acontece? Para o INSS, quando ele constata um vínculo, por exemplo, trabalhei numa empresa de 1º de janeiro de 2020 a 1º de janeiro de 2022. Beleza, consta um vínculo lá. Existe discussão sobre esse vínculo? Não tem. Está lá o vínculo. Beleza. Só que dentro desse vínculo, se o INSS não ver, se a empresa, por exemplo, não recolher, se o INSS não verificar a remuneração, ele sempre vai considerar o valor de um salário mínimo. O problema é que esse mesmo cliente muitas vezes estava nessa empresa, no exemplo que eu citei, e ele recebia o equivalente a 3 salários mínimos, 4, 3,5, 2, qualquer valor a mais. E como não consta na base de dados, o INSS presume que é um salário mínimo. E como que ele tem que fazer para comprovar isso? Ele precisa demonstrar os contra-cheques, como era o recebimento. Aí aquele que está requerendo precisa fazer essa prova. Só que no meu exemplo foi 2020 a 2022. É muito provável que você tenha isso por aí, né? Apesar que eu já atendi clientes que saiu da empresa. A partir do momento que a empresa recebeu, mandou o valor para a conta, recebeu não, pagou, né? Pagou e mandou o valor para a conta. A pessoa recebeu, eu teve um caso de um cliente meu que falou: no dia que eu recebi, eu rasguei. Rasgou o termo de rescisão, contrato de trabalho, tudo. Não quero ficar guardando essa papelada. E aí a gente acabou tendo que... Foi 5 vezes o tempo do que seria se ele tivesse toda essa documentação. Bom, e se você
nesse meu exemplo, lá de 2020, 2022, você não é tão, como fala, ansioso assim, se você não é tão ansioso assim, você ainda tem. Só que o problema acontece geralmente quando a gente fala de vínculos lá atrás. Porque esses vínculos que ficaram lá atrás, muita gente não guarda os documentos antigos. Passou determinado tempo, a pessoa se desfaz. Só não se desfaz da carteira de trabalho porque geralmente hoje a carteira de trabalho é virtual, né? Então, hoje não tem mais, mas as pessoas que ainda têm a carteira de trabalho antiga, física, em papel, não tem como se desfazer, porque era uma carteira de trabalho para vários contratos, então, né? Aí também seria demais. Mas muita gente se desfaz desses documentos. E eu, nesse vídeo, é para dizer para você, não se desfaça desses documentos. Esses documentos são extremamente importantes. Mais adiante, se você precisar demonstrar algum vínculo de emprego, se você precisar demonstrar remuneração, qualquer coisa do tipo que falte documento junto ao INSS, você tem uma base documental para você mostrar para o órgão. E assim conseguir ter um pedido de aposentadoria melhor instruído, mais fácil de conseguir, sem que te demande tanto tempo e tanta energia, né? Porque acaba gerando uma enorme dor de cabeça. O cliente fica ansioso, que às vezes estava esperando chegar aquele mês X do ano tal para requerer aposentadoria, porque ele faz o controle bonitinho, mas em compensação não guardou os documentos. Então, assim, existem outras formas de buscar? Existem. Só que depende de vários fatores. Depende se a empresa ainda existe, se a empresa não existe. O tipo de documento depende do órgão, depende do tempo que passou. Tanta coisa influencia nisso. Então, assim, para evitar a dor de cabeça, o mais interessante é que você tenha isso arquivado. E eu já falei isso no outro vídeo. Se você não é aquela pessoa organizadinha, que quer botar tudo em separadinho por clipes, não tem problema. Escolha uma pasta. Eu sempre digo que de preferência plástica, porque o plástico protege um pouco mais. Porque se for envelope de papel, você tem muito tempo guardado, acaba tendo a traça, né? Esse tipo de... E acaba sendo mais fácil de deteriorar o documento. Mas se você pega uma pasta plástica e dessa pasta plástica você faz o seguinte: tudo que é documento referente a trabalho, contrato de trabalho, cartão de ponto, quais são os documentos que costumam ter? Contrato de trabalho, cartão de ponto, contra-cheque, qualquer coisa que aconteceu durante o seu contrato de trabalho, coloca tudo naquela pasta, deixa lá. Pode ser que esteja tudo bonitinho lá, junto ao INSS, junto à sua base de dados, você não precisa disso, mas pode ser que você precise. E se você precisar, preventivo que é, se não é, passará a ser. Se você precisar, você terá o documento lá à sua disposição. Isso parece uma coisa tão simples, mas no meu dia a dia, nos meus atendimentos, nos meus contatos com os clientes, isso acontece com muita frequência. Já tive clientes, inclusive, que, segundo os cálculos dele, ele tinha direito. Só que parte do tempo foi recolhimento via carnê. Sabe aquele carnezinho que você pega, preenche, e ele simplesmente não sabe onde estão os carnês. E para azar dele, vários períodos, vários buracos tinham na base de dados, ou seja, que não constavam pagamentos. E ele não sabia onde estava. Então, assim, imagina, quando você contribui, né, quando você está lá fazendo esse recolhimento, existe um objetivo final. Você tem a finalidade de, no fim, conseguir ter a sua aposentadoria, né? E quando você paga, e no fim das contas você não tem, e você acaba esvaziando o seu direito, entendeu? Então é muito importante. E se você já faz isso, informa isso para quem você conhece, para quem você sabe que costuma ser o desorganizado, dá essa dica para ele, elege uma pasta e coloca tudo lá, porque isso vai ser de extrema importância. Tá bom?
Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. E eu desde já peço para que você curta, comenta, compartilha por aqui. E por aqui a gente segue batendo sempre um bom papo, com conteúdo relevante, com conteúdo que faça diferença na vida das pessoas. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima.